Marobozu, candle com corpo longo e sem nenhuma sombra ou no máximo uma sombra pequena. Quanto maior o tamanho do candle, maior sua relevância. Pode ser altista ou baixista. Dependendo de onde ele aparece no gráfico, pode ser tanto um candle de ignição como um candle de reversão. Se no gráfico analisado ele aparece raramente, maior a sua relevância. Eu considero um dos melhores sinais de entrada. É o tipo de candle que eu fico esperando aparecer no gráfico, pois ele tende a ser muito assertivo. Eu uso ele a partir do gráfico de 5 minutos. O Marobozu no gráfico de 1 minuto não é muito confiável. O stop desse tipo de candle fica na mínima, se for um candle positivo, e se for um candle negativo, na máxima do Marobozu de venda. Spinning top são candles de corpo pequeno, com sombras inferior e superior de tamanhos parecidos. É um padrão de menor relevância, indicam indecisão ou equilíbrio entre as forças do mercado. Podem aparecer tanto em topos como em fundos e ser interpretados como padrões de reversão em ambas as pontas. Os dojis são candles que abrem e fecham no mesmo preço. Doji comum tem sombra dos dois lados, é um sinal muito forte de indecisão do mercado. Quando vemos um candle desse no gráfico de 15 ou de 60 minutos, o mercado tende a ficar bem lateral. Doji pernalta tem uma pequena sombra superior e uma longa sombra inferior. Doji libela não tem sombra superior e a sombra inferior é longa. Doji lápide, sombra superior longa e não tem sombra inferior. E Doji 4 preços, ocorrem em ativos de pouca liquidez. O preço de fechamento e de abertura são iguais à máxima e mínima. Martelo, candle de corpo pequeno e sombra inferior, cerca de 2,5 vezes maior que o corpo. É preferível que não tenha sombra superior, mas se tiver deve ser pequena. A cor não importa se é positivo ou negativo, mas se for positivo é melhor. Quanto maior for a sombra inferior, maior o sinal de reversão, pois os vendedores jogaram o preço lá embaixo e deixaram voltar quase tudo na hora de fechar. Sinal de fraqueza dos vendedores. É como se houvesse uma rejeição nesse nível de preço. Esse padrão tem um alto poder de reversão quando encontrado após uma tendência de baixa ou em uma região de suporte. Enforcado é igual ao martelo, só que ele aparece na região de topo. Corpo pequeno, cujo fechamento seja próximo da máxima e sombra inferior longa. Ele é considerado um padrão baixista quando encontrado em região de topo. Seu poder de reversão é bem mais fraco do que o martelo. Estrela cadente, candle com corpo pequeno e sombra superior longa. Ideal que não tenha sombra inferior, mas se tiver tem que ser bem pequeno. Não importa a cor do candle, se é positivo ou negativo, mas se for negativo é melhor. É considerado um candle de reversão baixista, então quando ele aparece após o movimento de alta, ele tem maior relevância. É um padrão muito forte de reversão. Martelo invertido, candle com corpo pequeno e longa sombra superior. Se tiver sombra inferior tem que ser pequena. Não importa a cor do candle, se é positivo ou negativo, e é considerado um padrão altista quando aparece após o movimento de baixa. Engolfo é um dos padrões mais fortes de reversão. Engolfo de alta é um candle positivo que engole totalmente um candle negativo. E engolfo de baixa é um candle negativo que engole totalmente um candle positivo. Harami ou mulher grávida, padrão composto por 2 candles, o primeiro grande e o segundo pequeno. É considerado um padrão de reversão, porém de força mediana. Harami de fundo, composto por um candle negativo, seguido de outro positivo menor. Ambos os corpos podem ter sombras inferiores e superiores. É preferível que as sombras do segundo candle sejam engolfadas pelo primeiro candle. Harami de topo é o inverso do Harami de fundo. Primeiro candle positivo e o segundo candle negativo dentro do primeiro candle. Nuvem negra, padrão de reversão formado por 2 candles após o movimento de alta. O primeiro candle positivo e o segundo candle abre acima da máxima do primeiro candle, ou seja, com gap, e fecha ultrapassando mais de 2/3 do primeiro candle.
O padrão permite sombra em ambos os candles e é considerado um forte indício de reversão. Piercing Line é um padrão de reversão de baixa para alta, formado por dois candles. O primeiro negativo e o segundo abre abaixo da mínima do candle anterior, ou seja, com um gap, e fecha invadindo mais de 50% do candle anterior. Também considerado um forte padrão de reversão. Pinça ou tweezer bottom. Após um movimento de baixa, a pinça de fundo pode indicar um possível sinal de reversão para alta. Na pinça de fundo, as mínimas dos dois candles são iguais. Isso reforça a marcação de um suporte. Na pinça de topo, as máximas dos dois candles são iguais. Isto reforça a marcação de uma resistência. Este padrão permite sombras. O primeiro candle tem que ser da cor da tendência, ou seja, numa tendência de baixa, o primeiro candle tem que ser um candle negativo, e o segundo candle, de preferência, da cor contrária ao movimento anterior. Então, no movimento de alta, o primeiro candle tem que ser um candle positivo, e o segundo candle, de preferência, um candle negativo. Linha de contra-ataque. Padrão de reversão formado por dois candles de cores opostas e que apresentam o mesmo fechamento. Linha de contra-ataque de baixa surge após um movimento de alta. Primeiro candle positivo, segundo candle negativo, abrindo com um gap de alta e fechando no mesmo ponto do primeiro. Linha de contra-ataque de alta surge após um movimento de baixa. Primeiro candle negativo e o segundo candle positivo abrindo com gap de baixa e fechamento no mesmo ponto do candle anterior. Quanto maior o tamanho do gap, melhor, e pode aceitar variação mínima entre os fechamentos. As estrelas são figuras singulares, formadas por um candle de corpo pequeno e sombras muito curtas. Podem ser um doji ou um spinning top. O que torna uma estrela, na verdade, é sua posição em relação aos candles anterior e posterior, que também fazem parte do padrão. Deve haver um gap de corpo, não de sombras, entre a estrela e esses dois candles. O corpo da estrela não deve tocar o corpo do candle anterior e nem o corpo do candle posterior. É um padrão válido como reversão. Quando aparece em uma tendência de baixa, é chamado de estrela da manhã. Quando aparece em uma tendência de alta, é chamado de estrela da tarde. A cor da estrela não importa, porém os outros dois candles têm que ser alinhados com a direção da tendência que estão inseridos. Ou seja, em uma estrela da manhã, o primeiro candle tem que ser negativo e o terceiro candle positivo. E em uma estrela da tarde, o primeiro candle tem que ser positivo e o terceiro candle negativo. Bebê abandonado. Este padrão é um dos mais importantes sinais de reversão e merece uma atenção especial. É uma formação de candles parecida com a estrela da manhã ou estrela da tarde. A diferença é que os gaps do segundo candle não são apenas de corpo, mas de sombras também. Ou seja, as máximas do primeiro candle e do terceiro candle não chegam a encostar com a mínima do bebê abandonado. Após o movimento de alta, recebe o nome de bebê abandonado de baixa, e após o movimento de baixa, recebe o nome de bebê abandonado de alta. Chute. Este padrão de reversão é raro e representa uma mudança drástica na postura do mercado em relação ao ativo. O chute de alta aparece após o movimento de baixa, formado por dois candles longos. O primeiro candle é negativo e o segundo candle abre com gap acima do primeiro e fecha deixando este gap aberto. E o chute de baixa é o inverso, aparece após o movimento de alta, o primeiro candle positivo, o segundo candle abre com gap de baixa em relação ao primeiro e fecha próximo da mínima. Gift, em inglês, significa presente. Este padrão ganhou este nome porque ele dá uma nova oportunidade de entrada após uma barra elefante. A barra elefante nada mais é do que um candle enorme. Após fechar a barra elefante, se os próximos candles corrigirem entre a mínima e a máxima do elefante, o candle que romper a máxima do candle anterior
dará uma compra com stop ou na mínima do candle que deu entrada ou na mínima da barra elefante. Repare que após fechar a barra elefante de alta, o primeiro candle corrigiu entre a mínima e a máxima da barra elefante, o segundo candle não rompeu a máxima do anterior, o terceiro candle também não rompeu a máxima do anterior, o quarto candle rompeu a máxima do candle anterior. Então este é o candle que daria a entrada de compra. Para a venda é o mesmo raciocínio. Após fechar um elefante de queda, se os candles corrigirem entre a mínima e a máxima da barra elefante, o candle que romper a mínima do candle anterior daria a entrada de venda com stop, ou na máxima do candle que deu a entrada, ou na máxima da barra elefante. Após fechar a primeira barra elefante de venda, repare que o primeiro candle abriu entre a mínima e a máxima da barra elefante. O segundo candle não rompeu a mínima do candle anterior e o terceiro candle também não rompeu a mínima do candle anterior. O quarto candle rompeu a mínima do candle anterior, então daria a entrada de venda.